ouvir a voz do Salvador. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Que o Senhor aplique ao nosso coração a palavra dele. Amém? Queridos, talvez uma das coisas que mais edifica o ser humano, que mais nos deixa bem, que mais nos faz feliz, é a gratidão voluntária. Quando não é aquele negócio forçado, quando não é aquele negócio obrigado, quando é uma coisa que brota naturalmente. Sabe, você vai lá e agradece naturalmente, você fica realmente grato e você expressa isso para a pessoa, ou a pessoa vem e expressa essa gratidão para você. Talvez é uma das coisas que mais edifica alguém, o reconhecimento. Reconhecimento pelo esforço no trabalho, reconhecimento pela dedicação na família, reconhecimento pelo esforço em manter o relacionamento ou em melhorar o relacionamento. Talvez isso seja uma das coisas que mais edifica as nossas vidas. Em contrapartida, o não reconhecimento talvez seja uma das ferramentas que mais tem potencial de destruir o ser humano. É uma ferramenta altamente nociva contra a nossa vida, o não reconhecimento. Quando as pessoas não reconhecem aquilo que você faz, você se esforça, se dedica, trabalha, se empenha, vai além dos seus limites e não tem reconhecimento. É horrível. É horrível. A pessoa, ela pode ser crente e falar bem assim: não importa se as pessoas não estão vendo, Deus está vendo. Mas quando tem o reconhecimento, ele abençoa. E quando não tem o reconhecimento, ele também vai murchando a pessoa por dentro, e vai criando feridas, e vai machucando, e vai matando a pessoa por dentro. A falta de reconhecimento, ela tem esse potencial de matar a disposição, de matar aquela possibilidade de se andar uma segunda milha. E nós precisamos pensar um pouquinho nisso, em todas as esferas da nossa vida. Um filho que se dedica para o pai e para a mãe, que tira boas notas, que é esforçado para ter bons elogios na escola, se ele não tem esse reconhecimento dentro de casa, chega uma hora que ele pensa que não vale a pena, que está tudo bem. A esposa que se dedica em fazer uma boa refeição, e que trabalha, e que faz tudo caprichadinho, e vai lá e coloca um enfeitezinho, um temperinho a mais, e na hora que o marido vai comer, ele só reclama, só vê o ponto negativo, só vê o que ficou salgado, ou o que ficou sem sal, e não consegue elogiar, não consegue agradecer, não consegue reconhecer. Isso mata, isso fere. Na igreja também é assim. Na igreja também é assim. A pessoa que se esforça, a pessoa que traz o som para cá, leva para lá, traz de novo, leva para lá, e culto após culto, e não tem o reconhecimento, isso vai minando a pessoa por dentro. Não deveria ser assim, porque a nossa disposição tem que ser para Deus, mas nós somos assim, é fato, nós somos assim. Eu vi algumas vezes nesse ano, os diáconos virem aqui durante a semana, com uma parafusadeira ou com aquela chave Phillips, apertar essas poltronas. Ninguém percebe, ninguém elogia, ninguém fala nada, mas quando tem uma quebrada, quando tem uma frouxa, aí você percebe. Rapidinho você procura um diácono para falar que tem alguma coisa errada.
Nós ficamos, obrigado, Ambrosio. Nós ficamos um tempão com essa frentezinha aqui, ó, desse buraco, sem ela aqui. Eu não vou nem perguntar quem percebeu isso, porque a maioria de nós percebemos isso. E ela ficou anos, aquele negócio ali, porque estava faltando um engate lá dentro e não dava para parafusar o negócio, tinha que fazer uma gambiarra ali para conseguir parafusar. Eu tentei parafusar algumas vezes, não consegui, sei que outras pessoas tentaram também, não conseguiram, e ficou aquele buraco ali durante anos, aquilo incomodava a gente. Eu nem sei quem foi que fez, mas quem fez beneficiou a todos nós. Às vezes, o reconhecimento precisa ser trabalhado na nossa vida, para que melhore aquele que tem facilidade de fazê-lo, e para que comece a ter aquele que não tem facilidade de ter, para que a gente diminua a reclamação e aumente o elogio, aumente o reconhecimento. O Timóteo era um jovem pastor, muito novo. Eu já falei isso na introdução, no primeiro capítulo. Ele era muito novo nessa época aqui, na época em que essa carta foi escrita. Muito novo significava entre 30 e 40 anos. 30 e 40 anos era muito novo. Então ele era novinho, quase um adolescente. E ele estava sofrendo algumas dificuldades na igreja que ele estava pastoreando, em Éfeso. E, por outro lado, o pastor dele, que era o apóstolo Paulo, já estava bem velhinho. O apóstolo Paulo já estava no final da sua vida, estava preso em Roma, preso numa masmorra, não mais aquela prisão domiciliar, da primeira vez que ele ficou preso em Roma. E aí ele recebe uma carta de Timóteo. E a carta de Timóteo tem muitas reclamações. Timóteo está reclamando que os irmãos não estão reconhecendo ele como pastor, que não há um reconhecimento do trabalho que ele está fazendo, que não há um reconhecimento da ordenação dele como pastor. E aí, o apóstolo Paulo vai respondê-lo, e diz no capítulo 1, olha, eu reconheço que foi Deus quem nos direcionou a colocarmos a mão sobre a sua vida, para te ordenar pastor. Eu reconheço que você é crente desde do trabalho que a tua avó e que a tua mãe fazia e orava, e das lágrimas que você derramava pelo Evangelho. Eu reconheço que você é crente muito antes de você ser pastor. E agora, como pastor, você tem que entender que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te vocacionou. Então olhe para Deus, veja aquilo que Deus fez na sua vida. E em resumo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim: você está sofrendo por não reconhecimento? Deixa eu te falar, eu sou o apóstolo Paulo. Eu fiz 3 viagens praticamente ao redor do mundo, evangelizando, abri igrejas em diversos lugares na Ásia, abri várias igrejas. Sabe o que aconteceu? Todos da Ásia me abandonaram, menos um, Onesíforo. Menos um. Esse Onesíforo saiu de lá e veio aqui em Roma, saiu me procurando em cada buraco que tinha, cada prisão, cada calabouço que tinha, ele foi me procurando até me encontrar. Quando ele me encontrou, ele foi solícito, foi irmão, foi amigo. O apóstolo Paulo poderia falar bem assim para Timóteo: Timóteo, cara, é isso mesmo, igreja, tu vai levar tanta pancada, se prepara, resolveu ser pastor, Deus te chamou, você vai levar pancada demais, rapaz. Eu levei tanta pancada, fui açoitado, sofri um naufrágio, me perseguiram, fui chicoteado. Ele poderia só reclamar, mas o que ele fala para o seu discípulo? Ele diz assim: Timóteo, é verdade, às vezes nós não temos reconhecimento do ministério de Deus na nossa vida, mas Deus sempre levanta alguém para andar ao nosso lado. Pode ser uma pessoa, tem alguém que Deus coloca ao nosso lado para nos fortalecer na caminhada, tem alguém que Deus coloca no nosso lado para que a gente possa continuar essa jornada. É isso que ele diz no capítulo 1. E aí, dito isso, ele começa o capítulo 2, e no primeiro versículo ele diz assim: tu, pois, filho meu, já que você está nesse contexto aí de chamado para a obra, fortifica-te na graça que está em Cristo. Ou seja, ele diz assim: irmão, olha para Cristo, porque se às vezes a gente ficar bitolado em olhar para
apenas para os irmãos, nós podemos sofrer muito, porque a nossa expectativa pode se frustrar, mas quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos como Cristo nos olha, nós sabemos como somos olhados para Ele e como Ele nos olha. Eu gosto do texto da Santa Ceia, quando diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É mais fácil, porque você não pode usar máscaras, e mesmo que use, você vai estar desmascarado na presença de Deus, não tem como se esconder. O apóstolo Paulo dá esse conselho a Timóteo: Timóteo, Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, quer pautar a sua vida e o seu ministério em alguma observação que tem sido feito? Vá para a graça de Cristo Jesus. Nela você pode realmente achar um sustento e um embasamento para continuar a sua jornada sem desmaiar na sua própria alma. Mas a expressão que o apóstolo Timóteo coloca logo no início aí desse versículo, ela também é significativa. Ele diz assim: tu, pois, filho meu. Ou seja, tu, pois, que Deus colocou do meu lado para que fosse instrumentado, dirigido, cuidado por mim, tu aprendeu comigo, você andou comigo, eu reconheço quem você é em Cristo. Eu sei quem você é, reconheço quem você é, e agora você tem a possibilidade de andar comigo. Mesmo que velhinho, você tem a possibilidade de andar com tudo que eu te ensinei, com todas as ferramentas que foram te dadas durante essa jornada. Agora, você pode olhar para mim e ver como aquele que te ensinou, um irmão, um pai, alguém de fraternidade. Assim como eu posso olhar para Onesíforo que não me abandonou, você pode olhar para mim como alguém que não abandonou você. E o reino de Deus é assim. Nós olhamos para Cristo e somos abençoados uns pelos outros. Nós precisamos ter essa disposição de buscar na fonte que é Cristo, mas ser instrumento de bênção para outra pessoa e deixar a outra pessoa nos abençoar quando nós tivermos a necessidade. E aí o texto continua, no versículo 2, o apóstolo Paulo renova a missão para ele. Já que você aprendeu de mim, e já que você sabe que precisa beber da fonte que é Cristo, ter um evangelho centrado em Cristo, cristocêntrico, então, o que ouviste de minha parte, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruírem a outros. Já que você foi instruído por mim, agora faça esse mesmo trabalho com outras pessoas. Procure aqueles que são instrumentos de Deus, que estarão perto de você, instrua eles, para que eles possam instruir a outros, e para que essa obra continue. E isso foi feito, irmãos. Isso foi feito de uma obra tão extraordinária que você está aqui. A pergunta para nós hoje é: outras pessoas precisam desse ensino, precisam dessa direção? Você está fazendo a sua parte? O apóstolo Paulo fez a parte dele. O Timóteo meio que estava sofrendo por essa falta de reconhecimento, mas o Timóteo fez a parte dele também. Tanto que nós estamos aqui. Agora é conosco. É nós fazermos a nossa parte. O que de muitas testemunhas ouvistes, através daqueles que Deus levantou para te ensinar, agora você tem a responsabilidade de ensinar a outros. E aí, o apóstolo Paulo dá um exemplo aqui, são 3 exemplos, nos próximos versículos. Ele diz assim: não se envergonha não, sabe, às vezes as pessoas ficam questionando o meu ministério, ficam questionando se eu sou apóstolo mesmo, porque eu estou preso, porque eu estou velhinho, porque me abandonaram, porque eu não fui cuidado. Será que Deus realmente me chamou, já que eu estou nessa situação? Participe dos meus sofrimentos, ore por mim, cuide de mim, venha estar comigo, traga os meus livros para que a gente possa estudar, para que a gente possa aprender mais coisas juntos. Velhinho, bem velhinho, às vésperas de ser condenado à morte, ele com disposição no coração para ser instrumento na vida do seu discípulo. E aí ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo.
No versículo seguinte, ele repete o exemplo do soldado. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O apóstolo Paulo está falando assim, irmão, foca naquilo que é importante. Você foi chamado para ser um soldado de Cristo, então foca nisso. Foca na tua missão. Você tem uma missão, e nessa missão, muitos vão cair ao teu lado, muitos vão cair à tua direita, mas tu foca em Cristo, e obedece aquilo que Cristo está mandando você fazer, e vai e faz. Não seja desobediente para com o que Cristo tem para a sua vida. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te arregimentou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que disse para você que você era um soldado, então seja um bom soldado. O outro exemplo que ele dá, a partir do versículo 5, diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Já tinha jogos naquela época, lutas e corridas, especialmente lutas, né? Mas o apóstolo Paulo usa esse exemplo aqui, que era muito falado em Roma, né? Dos jogos, das lutas, dos gladiadores, das lutas contra as feras. E ele usa esse exemplo aqui, sabe, nós vamos lutar às vezes contra feras, e às vezes as feras vão estar lá fora, vão ser esse mundo tenebroso, né, como diz lá em Efésios, mas às vezes vai ser um irmão, que vai te ferir, e é preciso estar focado em Cristo. É preciso estar focado no alvo, porque senão você se perde. É preciso lutar com as regras da graça, do amor, da misericórdia, as regras de quem te arregimentou, que é Cristo. As regras do atleta as nossas regras estão em Cristo Jesus. E Cristo nos dá essas regras na sua palavra. A gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a dar outra face, a gente precisa aprender a andar a segunda milha, nós precisamos aprender isso, e nós vamos aprender isso com Cristo. Então seja como um atleta, se prepare, para no dia da batalha, você estar pronto e encará-la, de tal forma que você não se deixe vencer, mas que você seja campeão nessa atitude. Lá em Mateus 18, eu preguei isso aqui ainda esse ano, tem um versículo que diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, não é ganhou a discussão, é ganhou o irmão. Se ele pecar contra você, vai até ele, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Isso é extraordinário, queridos, porque Deus nos chama para ganhar o próximo. Deus nos chama para ser soldado, Deus nos chama para ser atleta, e o atleta aqui está no contexto de luta, de guerreiro, de batalha, mas Deus nos chama também para ser lavrador. Aí no versículo de número 6, diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Agora o apóstolo Paulo está fazendo uma referência profética para o Timóteo. Ele está dizendo assim: Timóteo, talvez a gente sofra aqui. Talvez o sofrimento para alguns seja um pouquinho, talvez para outros seja muito, talvez uns que não fazem nada, só são mascarados, sejam mais reconhecidos que outros dentro do Evangelho. Mas o nosso reconhecimento em Cristo, ele está guardado. A nossa colheita em Cristo, ela está guardada e ela é certa. Aí ele diz no próximo versículo, no versículo 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Pastor, apóstolo, eu não estou entendendo nada. O Senhor me chamou para o ministério, me colocou para pastorear a igreja em Éfeso, e agora eu estou sofrendo. Irmãos de dentro da igreja se levantaram para questionar aquilo que Deus fez comigo, Deus que me levantou, Deus que me colocou aqui, e agora eu estou sendo machucado por pessoas de dentro da igreja. Tem isso também. O apóstolo Paulo falar para ele: meu filho, tem isso também. Sabe o que você faz? Vai para Cristo. Vai para Cristo. Está sendo machucado? Vai para Cristo.
Está sendo ferido? Vai para Cristo. Olha para quem te ensinou. Olha para as coisas que você aprendeu e continua ensinando. Continua fazendo a tua parte. Faz como um soldado, faz como um atleta. E lembre que você é um lavrador e que você vai colher os seus frutos em Cristo. Sabe, irmão, às vezes é duro dentro de casa. Quando você olha para um lado, olha para o outro e pensa assim, puxa, mas eu me esforço tanto, me dedico tanto, as pessoas lá de fora me elogiam, em casa eu não recebo nem elogio. Faça a sua parte, continue fazendo a sua parte, mas machuca, vai para Cristo, deixe Ele ser cura na sua vida. Pastor, é que tu não conhece meu marido, pastor. 20 anos casado, não recebi um elogio por nada que eu cozinhei. Já desisti dele. Mas Cristo não desiste de nós. Cristo não desiste dele. Então nós precisamos ir para Cristo para aprender a usar as ferramentas de Cristo, a usar as regras de Cristo, como o atleta usa as suas regras. Nós estamos sendo direcionados nessa caminhada cristã. E nós podemos aplicar esse texto aqui facilmente às coisas eclesiásticas, aos ministérios, à liderança de célula, ao professor de escola dominical, ao diácono, ao presbítero. Nós podemos aplicar a isso, mas podemos aplicar isso lá no seu serviço. Aquele cara que só trabalha quando o patrão está perto, mas é o cara que ganha o aumento primeiro, é o cara que ganha o reconhecimento primeiro. A foto do destaque do mês é sempre aquele pica-fumo. Faça a sua parte, se dedique, sabe? Olhe para Cristo, olhe para Cristo. O apóstolo Paulo continua essa carta e a gente vai ver isso na próxima pregação, mas o versículo 8, ele começa dizendo o que ele já disse nesses 7 primeiros versículos. É como um resumo. Ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo. Ele morreu. Lembra dele? Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Nós precisamos aprender a morrer. Nós precisamos aprender a morrer. Mas morrer machuca, pastor. Morrer dói. Morrer dói. Morrer machuca. Nós precisamos aprender a morrer. Veja que eu estou dizendo que nós precisamos aprender a morrer e não deixar que outros nos mate. Em contrapartida do que foi ensinado hoje de manhã, né? No 6º mandamento, não matarás, na escola dominical. Nós precisamos, como cristãos, aprender a ser humilhados. Ou melhor, aprender a se humilhar. É diferente de ser humilhado. A Bíblia nos chama o tempo todo para se humilhar. Humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos uns aos outros. A Bíblia nos chama para se humilhar, não para ser humilhado. Aprenda a se humilhar, sem necessariamente precisar ser humilhado. Aprenda a cultivar vida, no lugar de cultivar morte. Aprenda a valorizar, a reconhecer, a agradecer, mesmo que não façam isso com você. Aprenda a fazer isso. Deus te recompensará. Pastor, parece que eu não estou entendendo nada. Estou aqui fazendo a minha parte, me dedicando e só levo pedrada. Deus te esclarecerá todas essas coisas, Timóteo. Continua olhando para Ele. Continua focado nele. Continua firmado nele. Deus, Ele continua fazendo a parte dele. Nós vamos fazer a nossa parte? Eu espero que você seja fortalecido em Cristo Jesus, como Timóteo foi fortalecido e continuou sendo pastor por muitos anos. Por muitos anos. Passou por essas primeiras dificuldades do ministério e continuou sendo pastor durante muitos anos. Que você continue sendo cristão. Que você continue sendo líder de célula. Que você que é co-líder de célula,
desde ser colíder e passa a ser líder de célula, na multiplicação da sua célula. Você que é professor de escola dominical, continue se motivando a fazer mais. Você que carrega e traz o som todo domingo, de manhã e de tarde, continue fazendo. Ninguém me elogia, ninguém coloca um cartaz para dar um agradecimento. Vai para a graça de Cristo, se fortalece nele. Pastor, eu vou me apegar nessa palavra para chegar em casa e poder ver alguma coisa, buscar alguma coisa para elogiar. Elogiar meu filho, elogiar meu pai, elogiar as pessoas no meu trabalho, elogiar meu funcionário, elogiar meu patrão, elogiar a pessoa que guarda meu carro, elogiar o porteiro, elogiar, reconhecer. É uma das ferramentas que mais produz vida. Você parou para pensar, irmão, que Deus faz isso conosco? Já parou para pensar que Deus faz isso conosco? Deus nos elogia, Deus reconhece o nosso esforço. O nosso, que esforço? E Deus reconhece. Deus demonstra gratidão, Deus demonstra satisfação quando a gente se esforça. Quando a gente se esforça por santidade, quando a gente se esforça para aprender mais da palavra, quando a gente se esforça para andar uma segunda milha com o irmão, Deus reconhece. Deus reconhecendo a mim. Parece um negócio tão fora do que deveria ser. Pois é, porque Ele está nos ensinando a olhar para o próximo e reconhecer o próximo. Que Deus nos ajude a olharmos para o outro e vermos o que o outro tem de bom e não o que o outro tem de ruim. Olhar para o outro e ver as qualidades e não ficar focando e bitolado nos defeitos. Que você seja uma pessoa que reconheça, que agradeça e que ajude o outro a crescer, em nome de Jesus. Amém?